Olá, boa tarde, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Nelson. Eu quero comentar alguma coisa sobre emoções. Falar sobre o gestor das emoções, inteligência emocional. Eu sou especialista em neuropsicopedagogia. Eu estudei muito este assunto, é um assunto muito delicado, muito comprometedor. E se alguém entrar aí, gostar, dá um like aí, fala alguma coisa. Mas nós vamos falar sobre as emoções. Diariamente nós estamos sendo bombardeados por muitas emoções. As emoções, elas fazem parte da vida, do dia a dia. Porém, nós necessitamos ter um autodomínio, um controle como gestor das nossas emoções, porque se nós vamos dar corda, vamos extravasar, muitos problemas na realidade surgirão e situações negativas. E o que nós precisamos? Nós necessitamos, dentro da nossa inteligência emocional, somos seres inteligentes, somos pessoas inteligentes. O gestor, ele bem preparado para suas funções, apresenta muitas competências e habilidades. E o que deve acontecer em nossas vidas, ou no nosso eu, no nosso intelecto, no nosso homem intrapsíquico, devemos ter um autoconhecimento emocional. Reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Nesse autoconhecimento emocional, nós vamos compreendendo, entendendo que devemos ter um domínio muito forte para que possamos ter uma vida equilibrada. Depois, um controle emocional, que é a habilidade de lidar com os nossos sentimentos de acordo à situação. Cada situação, ela tem a sua característica, tem o problema ali inserido. É necessário que nós possamos entender, compreender, tendo esse autoconhecimento emocional, vai então acontecendo o quê? Um controle, vamos controlando. Existem coisas que são impossíveis, mas existem outras que nós temos que mudar o foco. Porque se colocarmos o foco em um determinado problema, a nossa mente ela é muito complexa. Vamos espernear, vamos chorar, não vamos compreender. Por isso é necessário que nós nos conheçamos. Depois nós temos a automotivação, que é canalizar as emoções e energias em prol de um determinado objetivo. Precisamos manter o foco, mas manter o foco em coisas positivas, em coisas boas. Porque o nosso pensamento é como se fosse uma máquina. É uma máquina. Não para. Milhões e milhões de neurônios estão trabalhando e
A emoção negativa gera muitos problemas emocionais, doenças psicossomáticas, doenças da alma e até mesmo doenças físicas. Nessa outra habilidade, eu tenho reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais. Todos nós, diariamente, vivemos turbilhões de emoções. Desde a ansiedade, passando por situações de alegrias, de empolgação, de decisões, notícias da morte de alguém, da morte de um parente, ou o recebimento de uma medalha, de um diploma, gera em nós emoções positivas ou negativas. A ansiedade, por exemplo, ele é um estado de angústia muito forte que vão surgindo através de respostas ou estímulos, respostas a estímulos que nos ameaçam, sobretudo em situações novas, em situações diferentes, que trazem um resultado indesejável, fortíssimo, e vai gerando um conflito, vai gerando uma situação, e o nosso cérebro, ele vai trabalhando, ele vai recebendo mensagens super negativas, e observem que a ansiedade, ela gera uma outra série de situações, é uma cadeia. E nos atinge fisicamente, nosso corpo, ele fica todo dolorido. E um bom gestor psíquico deve ser uma pessoa, acima de tudo, paciente, perseverante e lutar com muito desempenho para que a situação negativa ela seja suavizada. O que nós precisamos é intensificamente tentar driblar a situação, porque os conflitos gerados produzem em nós uma carga de adrenalina muito negativa e uma indisposição fortíssima que vai gerando outros conflitos. E essa ansiedade, ela envolve em nós um isolamento. É claro, cada ser, cada indivíduo, cada pessoa tem as suas reações de formas diferentes. Cada indivíduo vê a vida de forma diferente. Uns, diante dos problemas, eles têm força para prosseguirem. Já outros retrocedem. E nós, como gestores das nossas emoções, nós devemos lutar. Porque se nós vamos dar lugar, aí o bicho pega. Nós precisamos colocar o foco em coisas positivas, em coisas boas. E o gestor, ele deve administrar a sua irritação
por meio de um autocontrole emocional. Ao surgirem os primeiros sintomas ou sinais de tensão, o que é que nós devemos fazer? Pensarmos, refletirmos, manter a calma, buscar, sobretudo, a confiança em Deus, ter fé naquilo que nós acreditamos, porque o fardo vai tornando-se menos pesado. Nas relações interpessoais, enquanto a raiva é prejudicial, demonstrar decepção pode ser um propósito tático, pode ser uma tática, visto que pode dar encorajamento a outras situações. E observarmos criticamente as nossas ações, as nossas reações, e encher o peito de ar, ter força suficiente e dizer e proclamar: eu posso, eu tenho condições, eu vou sair dessa situação. Porque se nós baixarmos a nossa cabeça, o que é que vai acontecer? Cada vez mais vamos afundando. Nos isolamos dentro de um quarto, não queremos conversar com ninguém, vai surgindo uma depressão fortíssima, vai encadeando outras situações. E nós devemos fazer dos momentos tristes, lutar para que esses momentos tornem-se em situações felizes, em situações alegres. Os gestores tendem a se lastimar mais pelas ações que não realizaram, oportunidades perdidas e erros de omissão, do que os erros de execução. O leite derramou? O que é que adianta? Colocar outro leite novo, limpar a mesa, né? E colocar outro leite. Porque não adianta nós estarmos remoendo coisas do passado que nos feriram, que nos atingiram, que nos escravizaram, porque nós somos escravos do passado. E o passado já aconteceu. O que nós necessitamos? Viver o exato momento, o momento presente. Futuro ainda vai acontecer. E muitas vezes a tendência de algumas pessoas é preocuparem-se tanto com o futuro que esquecem de viver o momento presente. E a vida é o presente, a vida é o agora. A vida é o exato momento. Neste exato momento, o que é que eu estou fazendo? Ensinando, mostrando como as pessoas livrarem-se dos pesadelos, das mágoas, das situações. E nós, como gestores das nossas emoções, nós devemos viver momentos de euforia, tendo empatia com as pessoas, compreendendo as pessoas, procurando ajudá-las a cada instante, a cada momento. Portanto, para exercer com uma grande maestria a gestão das nossas emoções, nós precisamos recorrer à inteligência emocional. E o semblante do gestor não deve ser inexpressível, mas deve revelar emoções certas
no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Gente, quando eu estudei essa matéria, inteligência emocional, com Augusto Cury, eu fiquei super encantado. Porque a gestão das emoções é a capacidade de nós compreendermos e avaliarmos as nossas emoções, norteando quais serão as nossas ações. É importante nós compreendermos os nossos sentimentos, nós compreendermos o papel do cérebro, da mente humana, e a inteligência emocional, ela leva-nos à compreensão e a entendermos o processo que acontece dentro de nós, a fim de que nós possamos controlar as reações, desenvolver um autoconhecimento, uma autoconfiança, aprender a priorizar as coisas. Qual é o mais importante? E as coisas secundárias deixar para depois. Priorizar o momento. Desenvolver a nossa resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência, ela é, na realidade, a capacidade que há dentro de nós de passarmos por um processo, de passarmos por uma dificuldade, por uma situação, até que a tempestade passe, e depois voltarmos à nossa posição. Para a psicologia, a inteligência emocional é a facilidade com que uma pessoa consegue identificar os seus sentimentos e as suas emoções. É claro, gente, quanto mais facilidade nós tivermos para saber o que nós estamos sentindo, qual a reação, como nós estamos agindo, nós vamos ter, na realidade, 70% de um autocontrole. Aí você vai aprendendo a liderar situações, vamos entendendo como tudo acontece e vamos vivendo a vida. E todas as pessoas, elas devem desenvolver a sua inteligência emocional. Vamos lendo, vamos descobrindo, vamos observando. Veja, observe o seu comportamento e suas reações. E devemos pensar muito quando falamos, quando reagimos. Esse é um passo super importante para que nós possamos ter a gerência das nossas emoções. Depois vamos controlar as nossas emoções. A impulsividade normalmente não é uma boa aliada, porque nós agimos pelo impulso, agimos pelo momento. Precisamos compreender que é muito importante, no momento da raiva, no momento do choro, no momento do pranto, nós pensarmos em nós. Pensando em nós, estaremos evidentemente pensando no outro. Uma outra dica é: desenvolva autoconhecimento e autoconfiança. Além de analisar
o seu comportamento, a sua emoção, nós precisamos nos conhecermos. Sócrates, ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. E na realidade nós não nos conhecemos. Descubra quais são os seus pontos fortes. Marcos Silva, tudo bem? Descubra quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E o autoconhecimento ajuda ao desenvolvimento da autoconfiança, que é justamente uma aliada à inteligência emocional. Aprenda a priorizar. Tudo muda. As pessoas mudam, nós mudamos. E para não vivermos em pânico, nós precisamos aprender a separar o que é algo do momento e o que é algo para que você possa fazer ou realizar depois. Saber priorizar é super importante, especialmente para as pessoas que vivem em um trabalho que sofre pressão todos os dias, metas, prazos, regras. E desenvolva a sua resiliência, que é a capacidade que a pessoa tem de continuar inteira, apesar de tantas lutas, de tantas provas, de tantas pressões, todos os dias, todos os momentos. Aí você vai compreender que a vida, ela precisa ser vivida com muita alegria. Por quê? Foram identificadas 27 emoções existentes: diversão, ansiedade, estranhamento, desejos, excitação, temor, medo, tédio, calma, empatia, dúvida, encantamento, nostalgia, saudade, satisfação, adoração, admiração, amor, romance, surpresa, simpatia, alegria. Uau, muito mais do que 27. E nós vivemos cada dia tantas pressões, tantas dificuldades. A raiva, o orgulho, a inveja. E como eu já falei no início, as emoções negativas, elas geram muitas doenças em nossa alma. Aí, voltando para ao Evangelho, Jesus ele disse: não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Jesus foi o maior gestor, o maior controlador das nossas emoções. No curso de neuropsicopedagogia, que graças a Deus eu já falei que eu sou especialista em neuropsicopedagogia, Lucas Pereira, um abraço, querido. Nós estudamos sobre o grande líder da humanidade, que foi Jesus. O maior psicólogo da história foi Jesus. E por isso que ele disse: olha, não ande ansioso, não esteja ansioso. E a função das emoções, queridos, é principalmente contribuir para com a nossa evolução, nosso amadurecimento, evitando alguns riscos e nos afastando de nós mesmos. E assim como para gerar laços com outras pessoas, locais, ambientes, situações, nós precisamos viver
emoções agradáveis. Ô Lucas, é super interessante. Que bom que você está assistindo. Porque se nós não tivermos um autodomínio, um autocontrole das nossas emoções, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos afastando das pessoas, de lugares, de situações. E eu estou falando isso não simplesmente por haver estudado o assunto, porém já vivi, já convivi, já enfrentei situações complicadíssimas. E o que acontece conosco? Nós temos medo de enfrentar problemas. Os problemas sempre estarão presentes na vida da pessoa. E as emoções, elas podem nos aproximar ou podem nos distanciar das pessoas. Pelo ponto de vista biológico, o que é que vai acontecer? As emoções, elas vão provocar alterações em nosso corpo. E vão liberar adrenalina. A liberação de adrenalina, serotonina e dopamina, por exemplo. Esses hormônios têm o poder de provocar alterações fisiológicas, físicas e psíquicas. E algumas emoções básicas, nós já nascemos com elas. Tais como o medo, a segurança e o afeto. Outras emoções, elas vão sendo diariamente estabelecidas e decodificadas pela mente. A mente vai processando. E conforme o nosso ambiente cultural, o nosso meio no qual vivemos, e também o nosso desenvolvimento cognitivo. Quais são as funções das nossas emoções em relação ao mundo? Primeiro, levar a pessoa a ter um desenvolvimento social. Porque nós precisamos interagir com as pessoas. E por meio das emoções, de forma simples e natural, nós nos sentimos bons ou ruins, ou nos aliamos ou nos afastamos das amizades, por exemplo. Logo, as emoções, elas facilitam o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento. Depois nós temos uma facilidade para a comunicação não verbal. O que seria a comunicação não verbal? A comunicação não verbal é a comunicação através dos sinais, dos gestos. E o nosso rosto, o nosso semblante, expressa a nossa emoção. Se estamos tristes ou se estamos alegres. Outra coisa é indicar situações de perigo. Existem determinadas situações que o indivíduo esconde as suas emoções. Esse tipo de habilidade é importante para diversas situações, como, por exemplo, para não se indispor com um amigo. Mas é importante estarmos atentos aos nossos sentimentos, porque nós extravasamos os nossos sentimentos. As experiências emocionais nos levam a hábitos
saudáveis ou não. E essa sensação de bem-estar, ela é demonstrada através do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa voz, da nossa palavra. O bem-estar e as emoções ligadas à felicidade estão, na realidade, ligadas à aceitação. Existem pessoas que elas não aceitam a forma como elas são. E nós devemos aceitar a nós. Eu sou eu, o que o outro pensa é problema dele, o que o outro julga é problema dele. E assim nós vamos sendo colaborativos, solidários, corporativos, vamos entendendo o real sentido da vida. Uma importante função da emoção, querido, é, na realidade, você desenvolver a empatia. Gerar empatia. Naturalmente, vamos aprendendo, certo? Porque, Carlos Almeida, tudo jóia, tudo bem? Assim, naturalmente, iremos nos aproximar e sentirmos unidos às pessoas. Vamos compartilhando as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideologias, vamos aprendendo um com o outro e vamos nos afastando de coisas que trazem prejuízo para as nossas vidas. E eu te aconselharia a buscar ajuda de um psicólogo, ajuda de um terapeuta, se na realidade você não está sabendo gerenciar os teus sentimentos e as tuas emoções. Porque o gerenciamento das nossas emoções, a função das nossas emoções, é um termômetro super indicador, mostrando-nos como nós estamos. Então eu quero te falar nesta tarde que uma das grandes coisas que nós devemos fazer é nos valorizarmos. Sentir-me amado, sentir-me aceito, aceitar como eu sou, identificar as nossas emoções, lidar com aquilo que perdemos, ter alegria com as nossas conquistas, fazer uma festa para nós, porque tal qual eu penso, eu sou. Que nesta tarde você possa agradecer a Deus pela sua vida e veja raiva, hostilidade, medo, frustração, aversão, alegria, afeto. Eu já falei isso aí. Saiba driblar. Dance na chuva. Aprenda a dançar na chuva. E acima de tudo, agradeça a Deus. E tenha ao Senhor Jesus Cristo como teu grande amigo, como teu grande Senhor, que nunca vai te desamparar, que nunca vai te deixar. Viva o hoje, viva o agora, não viva o depois, ok? Não viva o depois.
Viva o momento presente. Contemple a beleza da vida, a beleza da existência. Seja o construtor da tua própria história. Saia para passear. Tire fotos. Abrace amigos. Sorria para a vida. Faça caminhada. Proclame a sua felicidade. Diga, eu posso. E você pode. Você pode entender, você pode compreender. Seja um construtor ou um reconstrutor da tua própria história. Ore, faça orações. Tenha admiração pelo aquilo que é bom. Adoração a uma divindade, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode. Alegria, sorria. Procure lançar a ansiedade fora. Deseje coisas boas. E acima de tudo, Arinaldo Souza, boa tarde. E acima de tudo, ame-se. O dom do amor é muito importante. Tenha satisfação por aquilo que você é. Por muito tempo, eu vivi alguns momentos preocupado com aquilo que as pessoas julgavam, falavam. E nós vamos amadurecendo. Seja você. Eu sou eu, você é você. Compre presentes para você. Lance a tristeza fora. Procure a ajuda de um amigo, ajuda de alguém. Veja o que está acontecendo e não se isole. Saia para passear. Converse com os amigos da internet. Uau, agradeço aos meus amigos da internet. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês são pessoas que fazem parte da minha história. É claro, nós falamos de 5.000 amigos, 4.000 amigos. 10, 8 conversam conosco. Mas nós conversamos, passamos momentos maravilhosos, conversando, jogando conversa fora. E que Deus possa nos ajudar, meus queridos. Cada sentimento, cada momento, cada decepção. Os desertos que nós atravessamos serviram de grandes lições, cujas lições nós as levaremos para o resto da vida. Portanto, deixa eu procurar uma poesia aqui sobre valor. Eu também sou poeta, tá, pessoal? Eu escrevi o meu primeiro livro de poesias, O Silêncio do Poeta. Cida Almeida, depois você assiste esse vídeo todo aí que vai te ajudar. Ok? Como eu estava falando sobre que eu também sou poeta e gosto de escrever muito, mas eu quero te dizer o seguinte:
que quando nós nos valorizamos, nós pensamos em nós. Deixa eu ler aqui. Lioaste Frazão: procure valorizar as pessoas com as quais você convive. Aquelas pessoas que estão sempre ao teu lado, te apoiando, te valorizando, e às vezes você nem percebe. E que por falta de tempo, ou simplesmente por sempre dar prioridade a outras coisas, ou pessoas que você acha que não são mais. Procure valorizar quem está perto de você. Procure descobrir pessoas que lutam por você. Quando você achar uma pessoa que lute por você, que cuide de você e te queira realmente fazer o bem. Geise Camila, estou falando sobre o gestor das nossas emoções. Valorize as coisas simples da vida, queridos. Valorize as pessoas que fazem algo por você. Pessoas que lutam para tirar um sorriso de ti. Não para te denegrir, mas para te compreender, para te valorizar. E muitas vezes, pelo simples fato de você não saber valorizar as pessoas na hora certa, você acaba perdendo e querendo dar valor na hora errada. Viva o agora, viva o presente. Há uma canção evangélica que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior ou inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ei, o Espírito Santo se move em você. Agora eu estou falando aqui como pastor. O Espírito Santo, eu falei há alguns minutos, como especialista em neuropsicopedagogia, mas agora eu falo como pastor, que sou. O Espírito Santo está dentro de você. Gilnes Oliveira, boa tarde. O Espírito Santo está dentro de ti. E o mais importante é você saber valorizar as pessoas que lutam por você. São poucas, mas existem. E não se deixe levar pelo opressor. Porque nós somos capazes de valorizar a presença quando descobrimos como é ruim sentir falta. Só valoriza o hoje quando ele sabe o que ele já se tornou ontem. Só entende a diferença entre amigos e melhores amigos quando enfrentamos algumas dificuldades e vemos realmente quem está ao nosso lado. Quem está ao nosso lado vai estar em toda e qualquer situação. Esta semana, uma coisa muito simples, eu pedi a ajuda de alguém. E esse alguém não me ajudou. Era uma ajuda simples, não era dinheiro, era uma ajuda. Ajuda-me a fazer essa situação aqui. A pessoa simplesmente me ignorou. Depois disse, não, porque eu estava cansado e tal. Gente, quando nós, na realidade, temos uma amizade sincera com alguém, eu não vou dizer que a pessoa tem que sempre dizer sim. Às vezes, realmente não podemos. Porém, o verdadeiro amigo, ele está em toda e qualquer dificuldade. Ele não vai estar presente apenas quando nós temos dinheiro ou quando temos churrasco. Ou uma cerveja para tomarmos juntos.
não é? Ainda que eu não tome cerveja. O amigo vai estar presente em cada ato, em cada atitude. Então valorize-se, entenda, estou terminando aqui, daí tá aí ainda, gostou? Entenda que a vida é um sopro. E precisamos valorizar as pessoas ao nosso lado. Porque a vida não avisa quando vai terminar. A cortina vai se fechar. O teatro da vida vai se fechar. Eu estudei com um professor grande, homem, na literatura, lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudei com Ariano Suassuna. O cara era um craque. Ele me ensinou muita coisa. Aprendi muito. E nos ensinou que nós somos palhaços no picadeiro da vida e que nós estamos construindo a nossa história. Então vive agora, ame agora, abrace agora, beije agora. Nunca sabemos se o amanhã existirá. E na realidade não, porque de amanhã, quando chegar o amanhã, é o presente. Muitos vivem do passado, lamentando, se lastimando. Muitos não vivem o presente porque ficam projetando-se no futuro. Nós temos que viver o presente momento. Então, queridos, eu espero que tenham gostado aí sobre o tema. Gestor das emoções, dos nossos sentimentos. E que nós possamos viver um dia de cada vez. Muito obrigado a todos que participaram. Depois vocês podem assistir ao vídeo. Os que entraram depois. E aprendemos a nos valorizarmos, ok? Ame, abrace, beije, dance, grite. Ame as pessoas, os seus amigos. Um grande beijo com muito carinho. O professor Nelson. E no caso agora, através da live, né, que eu mencionei, especialista em neuropsicopedagogia. Uau! Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. Um beijo para todos vocês. Um feliz final de semana. Com grande carinho e com o meu abraço. Beijos, queridos.